quão grande é o nosso Deus. Tu és insondável, Senhor, inescrutável. Tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens. Tu és incomparável. Quem é como o Senhor? Nós nos dobramos aos teus pés. Obrigado pela bênção que temos, ó bendito Espírito Santo, de termos nossos olhos abertos, nosso espírito renovado, para uma visão cada dia mais clara a respeito de tua beleza e tua glória. Assim, nesta manhã, apresentamos ao Senhor nossas vidas e este tempo. E nossa súplica é que tu nos dê, pela tua graça, um tempo aos teus pés, com tua presença sendo reconhecida desde o menor até o maior de nós. Que haja um desfrute verdadeiro na tua presença. Por isso, toma a tua palavra, Senhor, e fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir tua voz. Nós desejamos receber da tua parte. Por isso, fala, Senhor, que teus servos ouvem. Assim, com nossos corações dispostos, nós suplicamos que o Senhor nos auxilie em tudo. Nós dependemos exclusivamente do Senhor. Não queremos confiar em nós. Não queremos confiar em nossa capacidade de falar ou de ouvir. Mas dependemos exclusivamente do Senhor. E assim te honramos, te glorificamos, te adoramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6. Vamos ler, a princípio, o verso 63, por favor. João, capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mais um verso, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o verso 6. 2 Coríntios 3, verso 6. No final do verso 5, o apóstolo Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus. Observe isso, irmão. Nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nesse primeiro tempo, eu gostaria que nós considerássemos algo a respeito do ministério do Espírito Santo, no que concerne ao seu trabalho, à sua atuação, usando seu instrumento por excelência, que é a palavra de Deus. Nós jamais podemos considerar algo a respeito da obra do Espírito de uma maneira separada da palavra, porque o Espírito e a palavra são inseparáveis. Não há outro instrumento do Espírito que não seja a palavra por excelência. É evidente que o Espírito usará as circunstâncias, também usará os irmãos e usará todas as coisas, mas o instrumento por excelência, a atuação do Espírito no que concerne a revelar Cristo, a trabalhar o caráter e a imagem de Cristo em nós, a nos conduzir dentro daquilo que o Senhor tem como propósito para aqueles que Ele chamou. Ele usa sua
palavra. Agora, irmão, nós podemos, nos textos que nós lemos, há uma característica que eu gostaria de chamar a sua atenção antes de qualquer outra. E ela está ligada ao Espírito e à palavra. Você observou que o Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E também o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria que você considerasse, atentasse, quando nós olhamos para essa questão do Espírito e a palavra, desse par inseparável, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. O Espírito é como aquela grande locomotiva que não se movimenta senão pelos trilhos da palavra. O Espírito age por meio da palavra, o Espírito fala por meio da palavra, o Espírito revela Cristo por meio da palavra. Então o Espírito e a palavra são inseparáveis. Agora, a característica que eu gostaria de chamar a sua atenção, e que está tão clara nesses dois versos que lemos, é que o Espírito e a palavra, eles têm uma característica essencial: vivificação. Essa é a característica. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é esse gerador de vida. Ele veio morar em nós para comunicar a nós aquela vida preciosa, incriada, vida de Deus, que foi derramada naquela cruz, em que então nós nos tornamos participantes pela sua infinita graça. Então, na medida em que o Espírito encontra lugar em nós, o que ele faz? Ele faz com que essa vida se desenvolva. E qual o instrumento que ele utiliza para isso? A palavra. É por meio da palavra que a vida preciosa de Cristo, ela vai se assenhorando na prática, na nossa experiência de cada um de nós. Mais do que isso, porque nós estamos falando individualmente, mas a vida de Cristo vai se assenhorando das suas assembleias, daqueles que o Senhor chamou. Então, essa característica eu preciso deixar em destaque para você. Em todo o trabalhar do Espírito, irmão, no que concerne ao seu selo sobre nós, no que concerne a sua iluminação sobre nós, a sua exortação que vem a nós, em todo o seu trabalhar, o seu trabalho de santificação sobre as nossas vidas, em tudo, se o Espírito for honrado, reconhecido, se a palavra for acolhida, qual a consequência? Vida, vivificação. A consequência é vida, vivificação. A consequência é que o senhorio, as características do nosso Cristo vão sendo formadas em nós. É para isso que nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele nos diz que o Senhor Jesus, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Para quê? Qual é o sentido da palavra, um dos sentidos da palavra primogênito? Ele é o primeiro, com toda reverência, ele é o protótipo de Deus. Para quê? Para que, segundo o Filho, como Paulo diz aos Coríntios mesmo, no capítulo, 2 Coríntios 3, verso 18, que na medida em que nós o contemplamos, somos transformados na sua própria imagem. Então o Senhor vai sendo gerado, formado em nós, e todas as suas características vão sendo formadas em nós. Como nós podemos compreender isso de forma muito prática, irmão? Nós sabemos que existem características do nosso Senhor que nós não temos. Ele é absolutamente manso, absolutamente humilde de coração. Ele é capaz capaz de vencer poderosamente em todas as tentações. Então, essas características do seu caráter, elas vão sendo formadas em nós. De que maneira? Através da sua bendita palavra. Na medida em que o Espírito encontra lugar em nós, para que a sua palavra
permaneça em nós. Então, quando nós olhamos para o verso 63, eu gostaria de, além de destacar para você a característica da vida que há na palavra, nós precisamos de um texto de Hebreus para fortalecer isso. Hebreus 4:12, um texto que você certamente conhece de cor. Esse texto diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, ela cumpre o seu trabalhar. E ela é mais cortante do que qualquer espada, é a tradução nossa. Mas a melhor tradução não seria espada, porque ele não está apontando para aquela espada do guerreiro. Ele está apontando, o autor de Hebreus, para a faca do sumo sacerdote. Aquela faca que o sacerdote esfola o sacrifício. Que ele abre o sacrifício para que o sacrifício seja examinado. Para que ele possa examinar e dizer, está aprovado. Esse sacrifício pode ser uma oferta. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que a palavra, nas mãos do Espírito, é a faca do sumo sacerdote. Ele usa a palavra com que finalidade? Penetrar seu coração e o meu. A espada, a adaga do Espírito, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. Tudo fica patente diante da palavra de Deus. A palavra expõe nossos corações. A palavra expõe não apenas nossas atitudes, irmãos. A palavra expõe nossas motivações. E então assim Deus trabalha o caráter. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma ocupação da palavra nas nossas mentes em primeiro lugar, embora a mente tenha um lugar central no nosso ser. Mas nós estamos falando de um impacto da palavra no mais profundo do nosso ser, atingindo o nosso espírito, e assim exercendo por meio do nosso espírito e do Espírito de Deus que em nós habita, um senhorio sobre nossas almas. Então nossas mentes passam a ser renovadas pela palavra, nossos sentimentos passam a ser ordenados pela palavra. Nós não nos tornamos escravos de sentimento. Hoje eu vim à reunião, hoje eu senti um arrepio, a reunião foi boa. Mas hoje eu não senti nada, eu acho que hoje não foi tão boa. Mas nós deixamos de ser escravos de sentimentos. Por quê? Porque a palavra vem ordenar o nosso sentimento e dizer para nós que nós não andamos por sentimento. Sinta você ou não sinta, nós andamos por fé. Nós andamos por união com Cristo. Nós fomos unidos a Ele para sempre. Então Ele está conosco e nos falando cada dia e sempre. Então a palavra vai formando em nós essas características. Então aquela palavra viva e eficaz, ela é apta, é a palavra que é usada. Ou seja, ela é totalmente poderosa. Irmão, isso fala tanto aos nossos corações, sabe por quê? Porque a igreja hoje, o povo de Deus, está cheio de artifícios como se fossem necessários para ajudar a palavra. Então as assembleias estão encharcadas de psicologia, por exemplo. Tem pastores fazendo psicologia para poder ajudar os irmãos. Mas que necessidade a igreja tem disso, irmão? Nós temos necessidade de avançarmos e guardarmos no coração as palavras do Senhor. Porque a palavra é apta, poderosa, para ordenar todo o nosso ser em todos os aspectos. E aqui, nós precisamos ter um sondar do Espírito para que nós sejamos ajudados quanto a esse recurso insondável que nós temos. Como nós temos nos apresentado diante da palavra? Nós temos nos apresentado como juízes da palavra? Então nós olhamos e falamos, isso é bom, isso não é bom, isso é de Deus, isso Paulo falou para aquele contexto, não para o nosso. Qual tem sido nossa atitude, irmão? Ou nós nos dobramos diante da palavra de Deus, que é inerrante,
soberana sobre as nossas vidas, apta para nos julgar, porque é a palavra viva de Deus. Qual tem sido nossa atitude diante dessa palavra usada pelo Espírito para nos atingir? Então que o Senhor siga nos ajudando. Quando o Senhor Jesus, ele diz no versículo 63 aí de João 6, que as minhas palavras são espírito e são vida. Ele está dizendo duas coisas que eu gostaria de sugerir para você, apenas para nosso entendimento. Ele está dizendo que a palavra é uma semente viva, irmão. Quando você olha uma árvore, você sabe que aquela árvore nasceu de uma semente. Quando você coloca uma semente no solo, dentro da semente está todo o potencial para ser a árvore, certo? Todo o potencial, a vida da árvore está na semente. O que o Senhor Jesus disse é que a palavra é uma semente viva, irmão. Na medida em que a palavra é pregada aos nossos corações, na medida em que você se debruça sobre a palavra, na medida em que você canta a palavra, na medida em que você ouve a palavra, se dedica à palavra, estuda a palavra, essas sementes vão sendo plantadas no seu coração. Qual a capacidade da palavra? Ela é poderosa para germinar em nós. Ela é poderosa não somente para germinar, para nascer realidades do nada, coisas que não existiam, coisas do caráter de Cristo que você não tinha. Você é tão ansioso, mas o Senhor é tão confiante, tão manso, mas então Ele planta no seu coração pela palavra aquilo que é da parte dEle. Ele planta com aquele perfeito amor que lança fora todo medo. Ele planta no seu coração a certeza de que você é filho amado. E na medida em que isso vai sendo ampliado, crescendo, guardado, retido, cultivado por você, nós vamos experimentando a realidade espiritual que o Espírito tem desejado trazer para nós através da palavra. Irmão, não nos confundamos. Não pense que você e eu, por apenas conhecermos mentalmente a palavra, nós já temos a bênção. Não se confunda. Que nós nos lembremos que o Espírito é inseparável da palavra. Que você e eu nunca nos acheguemos, que você e eu nós possamos recusar, nos dobrarmos sobre a palavra, sem suplicarmos ao bendito Espírito Santo que sopre sobre ela novamente Ele que a inspirou, para que ela seja vivificada e tenha essa característica vivificante no seu coração e no meu. Então o Senhor, Ele diz que a palavra é viva, que ela tem essa característica de uma semente viva, e que se ela for guardada no coração, ela é poderosa, ela é esse poder gerador de vida, para que nós vivamos, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 6, ele diz assim: nós fomos batizados em Cristo. Nós morremos com Cristo e com Cristo nós ressuscitamos. Esse é o fato. Mas ele continua, ele diz assim, que agora nós fomos chamados para andar em novidade de vida, irmão. Onde está o poder para que você possa andar com uma vida absolutamente nova? O poder está na palavra geradora dessa vida e no poder do Espírito que vivifica essa palavra. Que o Senhor encontre lugar nos nossos corações, para que essa palavra gere a vida que o Senhor tem desejado para nós. Mas Ele não diz só isso, Ele diz assim, que está implícito no que o Senhor disse, que a palavra é uma semente viva, mas também está implícito que a palavra, ela tem vida, ela é uma semente viva, mas ela precisa de um solo adequado. Ela precisa de um solo adequado. Então, pela graça do Senhor, o bendito Espírito Santo tem preparado o solo dos nossos corações. Sabe como Ele prepara o solo, irmão?
Ele precisa arar os nossos corações. Ele precisa, por meio das circunstâncias e da operação da cruz sobre as nossas vidas, arar os nossos corações. Então a cruz vem trabalhando aquele princípio mais elementar. Aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o princípio do discipulado. Esse é o princípio de uma vida que honra o Senhor. Então, como Ele nos convida, o bendito Espírito Santo vai te dar oportunidades, muitas oportunidades. Sabe, para aqueles que são casados, as maiores oportunidades acontecerão dentro da sua própria casa. Você terá inúmeras oportunidades de aprender o que significa negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz e siga-me. Porque a cruz opera essa morte necessária, irmão, na nossa experiência diária. Mas lembre-se que aquela faca do sumo sacerdote, ela é uma faca de 2 gumes, porque um gume opera morte, ela mata, ela é uma adaga que mata o nosso velho homem. Mas ela também tem um outro gume, ela é uma espada de 2 gumes, e esses 2 gumes são como morte e ressurreição, porque a Bíblia nunca fala de morte, sem falar de ressurreição. Então a mesma palavra que opera morte, ela executa a sentença de Deus sobre o nosso velho homem. Quando, irmão? Quando isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Mas não somente isso, ela opera isso na nossa vida, no que nós podemos chamar de santificação diária. Uma operação da morte, aplicada pela palavra que diz, você não é, você não pode, você não tem condições. Mas um outro gume diz também, você em mim pode, porque eu posso, eu tenho condições, eu sou suficiente. Compreende, irmão? Então, na medida em que a palavra penetra nossos corações, ela opera morte e ela opera ressurreição. E assim o Senhor vai trabalhando o solo dos nossos corações. Que nós nunca nos esqueçamos, irmão, nunca nos esqueçamos, que é através da palavra que o Espírito vai comunicando para nós algo mais, e isso é processual e crescente, do senhorio de Cristo. Se nós queremos aprender a ter uma vida cheia do Espírito, então nós precisamos ter uma vida cheia da palavra. E aqui nós precisamos de 2 textos. Existem 2 cartas de Paulo, que são, segundo os estudiosos, o clímax do estudo da teologia paulina. 2 cartas, Efésios e Colossenses. Em Efésios, Paulo vai apresentar a glória do propósito de Deus, que inclui a igreja, em Cristo. Em Colossenses, Paulo tem uma ênfase maior na glória do propósito de Deus, em Cristo Jesus e tudo que Ele realizou. Mas também nós temos a igreja. Essas 2 cartas são reconhecidas como cartas gêmeas. Você tem tantos versículos correspondentes em Efésios e em Colossenses. Eu gostaria de citar um que está diretamente relacionado com a palavra e o Espírito, para que você veja isso na narrativa de Paulo. Então abra sua Bíblia em Efésios e em Colossenses, e não desmarque, localize aí as 2 cartas, e nós vamos a um texto que vai nos ajudar. Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3. Efésios 5 e Colossenses 3. Os versos são tão conhecidos dos irmãos. Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é o verso gêmeo correspondente lá em Colossenses? Colossenses 3, 16. Agora leia aí, irmão. Colossenses 3, versículo 16. O que diz aí? Habite ricamente em vós a
palavra de Cristo. Esse é o verso correspondente a Efésios 5,18. Então ele continua, mas vamos nos deter apenas nessa primeira parte. Eu queria que chamar sua atenção para o seguinte: o que o Espírito está fazendo? Ele está olhando para a nossa vida de comunhão com Deus. E está dizendo, através de um texto, ele baseia essa vida de comunhão com Deus, tendo origem no Espírito. Então ele diz assim: andeis, enchei-vos, estáis sendo constantemente enchidos. Não é estático, isso não aconteceu uma vez. Isso precisa estar acontecendo sempre. O Espírito Santo, nós não estamos falando daquele momento em que o Espírito gerou fé no seu coração e você creu no Senhor e Ele veio habitar em você. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que isso não é estático. Isso não aconteceu uma vez na sua história, que você se lembra muito bem desse dia, como eu também. Ele está dizendo: estejais sendo constantemente enchidos. Como que isso se dá, irmão? Como que se dá esse estejais sendo enchidos do Espírito? Então, nós precisamos juntar os dois versos, porque Colossenses vai nos ajudar em relação a isso. E vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É assim que nós somos constantemente enchidos pelo Espírito. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito, então tenha uma vida cheia da palavra. Se você quer aprender a andar no Espírito, então permita que as palavras de Cristo morem em você. Você se lembra que o Senhor Jesus, em João capítulo 15, ele está falando da videira verdadeira. Você se lembra? Eu não vou abrir o texto, mas quero citar algumas coisas para você se lembrar. O Senhor Jesus, ele está fazendo uma relação íntima da nossa comunhão e dependência dele. Então ele diz assim, se não me falha a memória, no versículo 5 de João capítulo 15. Ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, se nós seguirmos um pouquinho, continuarmos lendo o texto, se não me engano, versículo 8, 7, 8 ou 9, por ali, ele vai fazer uma mudança. E ele vai explicar melhor para nós a respeito desse permanecer nele. Porque ele já diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então ele vai explicar melhor para nós. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, se nessa permanência as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês podereis dar muito fruto. Você percebe, irmão? O Senhor Jesus, ele faz uma mudança proposital, ele faz um câmbio do permanecer nele para as minhas palavras permanecerem em vós. Ele permanece em nós. De que maneira? Suas palavras permanecem em nós. Então o Senhor Jesus nos ensina o caminho de estarmos sendo enchidos pelo Espírito. De que maneira? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se nós queremos que o Espírito cumpra o seu ofício, preste atenção, se nós desejamos que o Espírito Santo ele cumpra o seu ofício de aplicar a palavra naquele exato momento que você tem necessidade, ele tomar algo que Jesus disse, aplicar na sua vida no exato momento que você tem necessidade. Exemplo, irmão, é o perfeito amor que lança fora o medo. Isso está escrito, não está? Todos nós sabemos. A palavra diz isso. Mas quando você está com medo, muitas vezes você não consegue desfrutar da segurança desse amor que lança fora o medo. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Se você deseja que o Espírito realize seu ofício de aplicar a palavra de Cristo no exato momento que você tem necessidade, então a palavra de Cristo precisa morar no seu coração. Ela precisa estar disponível no seu coração para que o Espírito a tome e aplique diretamente à sua necessidade e à minha. Você vê isso, irmão? Que necessidade que nós temos de que o Senhor alcance lugar
nos nossos corações para seguir. No restinho de tempo que nós temos, eu queria tomar com você o Salmo da Palavra, para que nós vejamos a atuação do Espírito conforme descrita no Salmo 119. Nós temos algumas leis de interpretação da palavra, os irmãos sabem. E uma dessas leis é conhecida pelos estudiosos como lei da menção completa. Existem várias menções completas na Bíblia. É quando um assunto ele é mencionado de forma completa em uma porção da palavra. Não quer dizer que seja mencionado só nessa porção, mas é mencionado de forma completa, panorâmica, geral, nessa porção. Exemplo, 1 Coríntios 15. Qual é o assunto que é mencionado lá? Ressurreição. Aquela é uma menção completa sobre a ressurreição. Ele vai desde o fato de que o Senhor Jesus foi levantado dentre os mortos, até o fato de que os nossos corpos mortais serão absorvidos pela vida. Compreende? Então aquela é uma menção completa. O Salmo 119 é uma menção completa da palavra de Deus. Possivelmente, segundo os estudiosos, o Salmo 119 foi escrito por Esdras, o escriba. Esdras foi no seu ministério, o irmão que cuidou do serviço da palavra e do serviço ministerial dos sacerdotes. Foi através de Esdras, na restauração operada pelo Senhor, os irmãos sabem, depois daqueles 70 anos de cativeiro, eles retornaram para Jerusalém. Jerusalém estava destruída, retornaram em 3 levas, uma primeira leva com Zorobabel, uma segunda leva com Esdras e um último grupo de cativos com Neemias. Nesse processo de restauração, Esdras foi responsável por restaurar o altar nas suas bases, lançar os alicerces, você se lembra? Recuperar o sacerdócio. O ministério de Esdras tinha a ver, se você quiser uma palavra, irmão, tinha a ver com ornar. Esse era o encargo de Esdras. Qual é o ministério do Espírito Santo através da palavra? O que ele deseja fazer na minha vida e na sua? Ele deseja glorificar a Cristo, ornando a sua vida com o que é de Cristo. Quem nos enriquece, irmão? Quem é rico? Será que o Espírito dá uma polida em alguma característica sua? Ou ele nos enriquece com aquilo que é de Cristo? E é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai nos enriquecer com aquelas glórias de Cristo. Então, o Salmo 119 é uma estrutura acróstica, os irmãos sabem, cada grupo de 8 versos, se iniciando no original com uma letra do alfabeto hebraico. É uma estrutura acróstica maravilhosa, existem algumas na Bíblia, e o Salmo 119 é essa poesia maravilhosa a respeito da palavra, do que é a palavra, da atuação da palavra, de como o Espírito aplica a palavra. Então, dedique-se, leia o Salmo 119, não somente o Salmo 119, mas gaste seu tempo, aplique seu coração, enriqueça sua vida, ofereça um coração disposto para que o Espírito possa enriquecer sua vida com a palavra. Então, eu gostaria apenas de citar algumas coisas para você. Nós não temos tempo de estudar o Salmo 119, certo? Nós ficaríamos um ano aqui, repartindo as belezas e as glórias de Cristo no Salmo 119. Mas, irmão, eu gostaria de sugerir para você uma palavra, depois você faça isso na sua casa. Vai aparecer 7 vezes nesse Salmo a palavra vivifica. Se você for diligente, vá na sua casa, se debruce sobre o Salmo 119 e localize essas palavras. 7 vezes vai aparecer a palavra vivifica ou vivifica-me. Porque essa é a característica por excelência do ministério do Espírito através da palavra. Ele vivifica os nossos corações. Então eu gostaria de passar por alguns desses versos
e mostrar para você algumas verdades, e então nós vamos tomar esse restinho de tempo. A primeira vez, verso 25, olha aí. Verso 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Sabe do que eu me lembro quando eu leio esse versículo, irmão? Eu me lembro de Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, e Jerusalém haviam tantos escombros ao redor da cidade, que ele toma o seu cavalo para passar pelos escombros, e ele diz que tem lugares que ele precisou desmontar do cavalo, porque não dava para passar a cavalo, ele precisou passar a pé. Os nossos corações têm muitos escombros, que só serão removidos através da palavra. As nossas vidas têm muitos escombros, e nós podemos dar nome para esses escombros se você quiser. As nossas vidas têm muitos escombros que se chamam ressentimentos. As nossas vidas têm muitos escombros que se chamam coração dividido. As nossas vidas têm tantos escombros que necessitam de que a palavra venha sobre nós e vivifique. Gere aquela vida poderosa. Você se lembra daquele daquele vale de ossos secos de Ezequiel, capítulo 37? Que maravilhoso, irmão. Por quê? Porque o Senhor disse para Ezequiel que ele deveria falar, profetizar aqueles ossos para que eles se tornassem, segundo seu propósito, em um grande exército. Que maravilhoso. A ação do Espírito e da palavra formando, agindo sobre um vale de ossos secos, para que então o Senhor obtenha um exército para ele. Irmão, que o Senhor tenha acesso ao seu coração pela palavra, e ao meu também, para que esse vale de ossos secos possa ser vivificado. Então, mais um verso. Olha o verso 37. Diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. O que está nos ensinando aí, irmão? Que é a palavra que nos livra de futilidades. Jovem, ore sobre esse versículo. Peça ao Senhor que haja no seu coração através da sua palavra, para que você seja livre de todas as vaidades ou futilidades desse mundo. O que a palavra está nos ensinando? Que o Senhor Jesus, ele tinha um coração absolutamente voltado para o que é eterno. Por quê? Porque as palavras, elas permaneceram no seu coração. Na medida em que a palavra permanece no nosso coração, nós somos livres de futilidades. Mais um verso. Verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. O que esse versículo está nos ensinando? Que seus anseios e anelos, irmão, eles vão mudar, eles vão ser direcionados para o Senhor por meio da palavra habitando no seu coração. Você se lembra daquele salmo em que o salmista diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, Senhor, a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de ti. Você deseja essa sede, irmão? Então permita que a palavra resida no seu coração. Porque a palavra, ela só tem um objeto do seu prazer. Ela só tem um objeto do seu anelo. A palavra só tem um desejo: Cristo e somente Ele. Esse é o anelo que a palavra gera. Esse é o anseio que a palavra gera. Então, vamos mais. O verso 50, veja aí. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me
vivifica. Irmão, que maravilhoso. Nós não precisamos dizer nada. O que o versículo está dizendo é que quando nós estamos angustiados, e deixa eu abrir um parêntese aqui, angústia não é algo que você precisa pedir, irmão. Ninguém aqui senta e ora e fala assim, Senhor, envia tuas angústias. O Senhor já garantiu isso. Ele disse assim, no mundo tereis aflições. Tereis, ele não disse, olha, os piores vão ter, os melhores não. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como essa vitória é comunicada para nós? Nas minhas angústias, tua palavra me vivifica. Que maravilhoso, irmão. Não significa que as nossas angústias serão tiradas, mas significa que nós teremos vida em meio às angústias. Quero citar um outro versículo para você. Jó, capítulo 36, verso 16. Jó diz assim, ao aflito, ele livra por meio da sua aflição. E por meio da pressão, da aflição, da tribulação, lhe abre os ouvidos. Jó, capítulo 36, verso 16. Localiza esse verso. Jó diz assim, verso 15, perdão. 15 e 16, se você continuar. Mas veja, ao aflito, ele livra por meio da sua aflição. O que está sendo ensinado para nós? Que nós não seremos livrados da aflição, mas que nós seremos livrados na aflição. Compreende? A aflição cumpre um propósito. A palavra nos vivifica em meio à aflição. Segundo a linguagem de Jó, o que a aflição cumpre? Abriste os meus ouvidos. Que maravilhoso, irmão. A ação poderosa da palavra de Deus sobre nós. Então, vamos mais, deixa eu me localizar aqui, verso 88, veja aí, diz assim, vivifica-me segundo a tua misericórdia, Salmo 119, verso 88, perdão, você está em Jó. Salmo 119, verso 88, diz assim, vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. O que esse versículo está dizendo, irmão? Ele está dizendo que a palavra gera em nós obediência e ouvidos atentos. Que maravilhoso. A palavra forma em você e em mim capacitação para obedecer e para ter os ouvidos atentos. Abriste os meus ouvidos. Que maravilhoso. Mais um verso, para nós irmos então até a última citação e encerrarmos. Verso 107. Olha aí. Verso 107 diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Esse verso é um par daquele que nós acabamos de ler, do verso 50, na minha angústia, tua palavra me vivifica. Estou aflitíssimo, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Então agora, para nós encerrarmos, vamos na última citação. Verso 154. E aqui nós vamos encerrar esse primeiro tempo. Diz assim, defende a minha causa e liberta-me. Presta atenção, irmão. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. O que esse texto está dizendo? Que é a palavra quem opera a realidade da experiência prática, irmão, de uma vida liberta de todos os cativeiros. Todos. Irmão, nós precisamos compreender que tudo que foi
superado objetivamente em Cristo é um fato. E em Cristo nós fomos libertos de tudo e de todas as coisas. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que a palavra nos diz. Em Cristo. Esse é um fato objetivo, eterno. Mas ele tem um impacto subjetivo em nós. Ele tem um impacto aplicado em nós, na nossa experiência. Quem comunica para nós a realidade prática de que nós não estamos mais cativos, de que nós não vivemos mais sob o domínio do pecado, de que nós não vivemos mais sob o domínio do mundo, de que nós não vivemos mais sob o domínio do diabo. Quem comunica isso para nós? O bendito Espírito Santo, por meio da sua palavra viva. Ele comunica para nós: você foi liberto. Você não é mais escravo de nada. O seu cativeiro foi mudado. Você agora é um cativo do amor de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. E que privilégio, irmão, que nós temos. Somos cativos do seu amor. Então, a palavra age nos libertando de todos esses cativeiros. Nós poderíamos citar vários cativeiros. Vai ficar a lição para você. Se debruce sobre a palavra, para que a palavra more, resida no seu coração. Gaste tempo com a palavra. Deus não planta alface, irmão. Deus planta cedro. Alface você planta hoje, nasce amanhã. Cedro leva muito tempo para nascer. Cedro tem raízes 20 vezes maior do que a árvore. O que está embaixo é 20 vezes maior do que o que está sendo visto. Do que isso fala, irmão? Isso fala que o teu tempo secreto, de dedicação à palavra, precisa ser muito maior do que aquele que os outros veem. Porque só assim o Senhor terá um cedro para a sua glória. Que o Senhor estimule os nossos corações a nos dedicarmos à palavra. Vamos ter uma breve oração e um intervalo de alguns minutos, em torno de 10 minutos, e então retornamos para finalizarmos este assunto da pessoa e obra do Espírito Santo. Senhor, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor preservou esta palavra gloriosa para que ela estivesse nas nossas mãos. Ó Senhor, quanta gratidão vai nos nossos corações. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que existe o sangue de muitas pessoas derramado para que ela estivesse nas nossas mãos. Oh, bendito seja o Teu nome. Usa a Tua palavra com a capacidade que ela mesma tem, para discernir juntas e medulas, para expor os nossos corações, para sondar mentes e corações, para que o Senhor seja honrado, para que teu caráter seja formado, para que então aquilo que é teu seja completamente possuído pela tua igreja. Assim te bendizemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.